Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Mais uma manhã que vai se iniciando, né? Mais um dia que o Senhor nos concede para buscarmos sermos pessoas melhores e tentarmos pôr em prática aquilo que nos foi deixado, as instruções que o Senhor nos deixou, para que a gente possamos caminhar de uma maneira que agrade aos olhos do Senhor, mesmo sendo cheio de defeitos. Eu queria vir compartilhar algo com os irmãos, uma palavra que se encontra lá em Gênesis, capítulo 6, versículo do 1, vai até o 24, irmãos. É a passagem, a barca de Noé. Queria compartilhar com os irmãos só um trechinho, um pedacinho daquilo que Deus fez através da vida de Noé. A gente vive um tempo, irmão, onde muitas coisas estão acontecendo e ainda muitas coisas vão acontecer. Pode acreditar nisso, porque está escrito, não é só eu que eu estou falando, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que nos diz isso. E meio tanta coisa acontecendo, creio eu que a gente ainda está lá em Mateus, das profecias que estão falando. É só o princípio das dores que a gente está vivendo, é só o primeiro passo ali das dores. E se fala tanto em Apocalipse, se fala tanto em fim dos tempos e em tudo que vem acontecendo, onde a gente anda, a gente vê pessoas falando em relação a essas coisas, doenças e pragas e várias outras coisas, né? A maldade do homem, as coisas que o homem faz em função do seu egoísmo, em função do seu próprio egoísmo. O homem faz muitas coisas para si mesmo, só pensando em si mesmo. E se for passa por cima de muitas outras pessoas, mata, humilha, enfim, faz várias atrocidades a fim de trazer benefício próprio. Então, assim, eu queria vir compartilhar com os irmãos que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 1, vai até o 27, 28, irmão, a história de Noé. Se vocês tiverem um tempinho, depois vocês vão lá e dão uma conferidinha. Naquele tempo, a terra estava cheia de maldade. A Bíblia diz aqui, ó, esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, sendo Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo. Noé vivia em uma comunhão com Deus. Para Deus todas as coisas, outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. Destruirei também a terra, pois a terra está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa uma grande barca. Olha só, irmãos, a ordem que Deus olhou para a terra e via maldade para todo lado, o homem encarnecido, o homem sapiens, né? O homem estava encarnecido, vivia pela carne, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pela sua ganância, pela sua corrupção dentro do coração. Então Deus olhou lá de cima e se desagradou de tudo que estava acontecendo com a sua criação. Porém, irmão, Deus achou no meio de tudo isso. Olha só o que Deus faz em função de um só que ele olha e se agrada. Deus olhou para Noé e encontrou graça. Olhou para Noé e se alegrou o coração. Noé conseguiu chamar a atenção de Deus em meio a tanta carnificina, tantos homens carnalizados, homens vivendo em função de si mesmo, matando, roubando, estrupando mulheres, as mulheres vivendo em função de prostituição. As pessoas estavam fazendo várias atrocidades naquela época, homens tendo relação com homens, mulheres tendo com mulheres. Não vivemos um tempo muito diferente desse, não.
Então, assim, eu queria chamar a atenção dos irmãos. O que Deus fez através de vida de Noé. Porque Deus, ele olhou para Noé e se agradou daquilo que ele viu em Noé. Ele ficou feliz, ele conseguiu chamar a atenção de Deus em meio a tanta coisa. E não é porque ele era um cara temente, ele cumpria as leis, ele fazia o que devia fazer, ele era um homem obediente, Noé. Por isso ele foi escolhido. Eu acho que não haveria outro homem na terra para poder fazer o que Noé fez. Naquele tempo não chovia, e Deus mandou Noé construir uma barca, irmãos. Noé nunca tinha visto um navio na vida, nunca tinha chovido na terra, ele não sabia o que era água, não caía água do céu. E aí Deus pega Noé, dá uma visão para ele, manda ele construir uma barca. E Noé, obediente, temente, homem de Deus que foi lá e pegou seus filhos. Deus mandou um milagre lá, crescer árvores, porque a terra estava seca, árida, não tinha nada. Mandou crescer árvores e vegetação ao redor onde Noé estava para ele poder construir a arca. E Noé começou a construção da arca. E nesse meio tempo, Deus foi trazendo um casal de cada animal para a raça humana e os animais depois poder recomeçar em outra terra. Então, assim, olha só o que Deus ia destruir o mundo, ia acabar com a raça humana. Mas ele olhou para Noé e viu em Noé um homem temente a ele. Viu em Noé um homem íntegro, um homem que seguia seus caminhos, um homem que acreditava no Senhor e nas promessas do Senhor. E Noé construiu a barca e veio o dilúvio e matou todos e levou tudo, lavou a terra, né? A intenção de Deus era lavar a terra da maldade do homem. E Noé escapou pela arca, pela palavra do Senhor. Noé escapou porque foi temente, obediente, ele e a sua família. Era Noé, sua esposa, Sem, Cam e Jafé, que eram seus filhos e suas noras. E Deus levou Noé para outra terra onde ele poderia recomeçar. Então eu vejo, irmão, nesses tempos agora, trazendo para o nosso tempo, Deus quer recomeçar com a gente. Deus quer que a gente tem que chamar a atenção de Deus nesses tempos. O Deus, ele está olhando lá de cima, ele quer ver verdadeiros adoradores. Porque a gente vive tanta coisa, se a gente pegar e ler esse livro aqui, de Gênesis, e ver essa parte, esse capítulo de Noé, não é muito diferente do que está acontecendo hoje em nosso mundo. Então, Deus falou muito em meu coração, que a gente tem que ter um coração alinhado com o de Cristo nesse tempo. Porque Deus, ele tá mexendo em coisas aqui fora, no mundo, por fora, no mundo exterior, mexendo coisas aí fora para impactar você aqui dentro. Para mexer com algo que você precisa mudar aí dentro de você. Então, irmão, muita atenção com isso. Deus está mexendo as coisas para poder tocar o seu coração, para poder alinhar o seu coração de novo no propósito dele, para poder colocar você de novo no eixo e nos caminhos do Senhor. E que a gente possa, irmão, nesses dias nesses dias que tem acontecido tantas coisas em nosso planeta, em nosso mundo, que a gente possa ser igual a Noé, que a gente possa ter um coração igual de Noé, um coração íntegro, um coração reto, um coração temente à palavra do Senhor, que a gente possa ser obediente às coisas do céu, às coisas que o Senhor tem falado com você e com a sua família e no seu íntimo, no seu quarto. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com você de alguma maneira. Então que a gente possa abraçar, irmão, aquilo que o Senhor quer te ensinar nessa época. Porque naquela época o homem estava encarnecido, o homem vivia pelo escárnio, vivia pela carne, pelos seus desejos, pelas suas vontades. O homem tinha virado animal praticamente, né? Não vivia mais pela palavra, vivia pelos seus desejos, pelas suas vontades. E Deus foi lá e lavou o mundo e lavou a maldade daquele tempo com o dilúvio. E no meio de tudo isso ele encontrou Noé. Que no meio de tudo isso que está acontecendo, irmão, Deus possa olhar para você e encontrar um Noé em você. Encontrar uma pessoa temente, uma pessoa prudente, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tenta fazer as coisas certas, mesmo errando. Noé também errava. Errou dentro da barca, errou em algumas circunstâncias, porque era humano. Mas Deus se agradou de Noé.
Então que a gente possa ter um coração igual a de Noé nesses dias. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.